A política é igual. Você tem que se destacar, você tem que fazer o seu trabalho. Faz o teu. Eu falo, quando alguém começa a me incomodar na política, outro político, o que acontece, eu falo, faça o teu e faça bem feito, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo muito bem feito o meu trabalho. E se você bobear, Nhaque. nhaque. Pela Isso Ju aí. não passa. Isso aí mesmo. Mas assim, a Juliana fala, ela trabalha muito com o coração, né? Eu acho que esse é o grande segredo dela. Ela é extremamente dedicada, mas ela sempre deixa o coração falar mais alto. Por isso que ela vai absorvendo essas causas Né? e vai também, vai vendendo a tua ideia mais fácil, né, Ju? E assim, como eu falei, como nós estava falando ali, é uma coisa muito natural, né? Porque quando você vê a necessidade das pessoas serem ouvidas, porque assim, para vocês que não estão tão ligados à política, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje, a maior carência das pessoas é serem ouvidas. Uhum. Atenção. Atenção, elas estão carentes de serem ouvidas. Às vezes eu chego em algum lugar, que a gente vai fazer as visitas nos bairros, eu gosto muito, eu acho que a parte da vereança que mais me agrada é essa, estar em contato com as pessoas ali, ó, conversando, olho no olho, sentindo a emoção delas. E quando a gente vai conversar, se elas me pedem alguma coisa que eu sei que eu não vou conseguir, eu falo, olha, eu falo na real. Falo, "Ó, Sério, né? cara, eu não sei se eu vou conseguir, tô sendo bem sério contigo, mas me fala que eu tô aqui para te ouvir. E elas falam, porque eu tenho paciência para ouvir. Eu gosto de ouvir porque eu vejo que há necessidade delas de expor as suas dores, as suas, enfim, as suas vontades. E tu ser sincera hoje em dia, as pessoas podem até chocar, ainda mais no meio político. Porque sempre tem aquela coisa, né, que tu vê, ah, não, vou tentar dar um jeitinho, isso, aquilo. Cara, fala a real. A pessoa quer ouvir a real, Sim, para ela não ser enrolada. As pessoas estão cansadas de ser feita de boba. A gente sim. tem que jogar na real. Porque eu não ia gostar de virar de boba. Então não Exato. adianta tu fazer o outro, cara. Tu tem que jogar muito real. É muito fácil manipular, né? É, Só que a manipulação ela é volátil, ela não se sustenta. como a gente estava falando na questão do empreendedorismo, você vai abrir o seu negócio, cara, não enrola as pessoas, vai jogar real, mostra aquilo que você vai vender, vai falar, qual é o serviço que você vai prestar, fala a realidade, não fica inventando um monte de coisa. Na política é a mesma coisa. Ó, eu vou defender isso, isso, aquilo, mas apareceu essa situação, a gente está defendendo. Vai, cara, não sei se eu vou conseguir ajudar, mas me fala que a gente vai te mostrar o caminho, vai te passar a informação. Pronto. Então eu vejo que as pessoas estão muito carentes de serem ouvidas. Acho que é a maior necessidade hoje. Exato. Maslow, existe um filósofo, né, um pensador, um cientista chamado Maslow, que criou a pirâmide de Maslow, né, Sim. que estabeleceu as 4 necessidades básicas de todo ser humano. Dentre elas está lá, né, amar e ser amado. O ser humano não gosta dos julgamentos, ou seja, suspenda os julgamentos. Ser ouvido. Ser ouvido na essência, aí a gente já conecta com a empatia, né? Ju, um político com empatia, que pelo menos ouça os seus eleitores, eu acho que ele já sai assim anos-luz na frente dos outros. E ouça com empatia, se colocando no lugar, entendendo e justamente fazendo o que você falou aí agora. Não é prometendo, não é iludindo, não é manipulando ninguém. Cara, até aqui eu consigo, daqui para cá não dá. Não, isso eu não consigo. Isso não vai, mas o caminho é esse. Genial. Acho que a partir do momento que você assume um compromisso, eu sempre falei, desde a minha campanha para vereadora, eu não prometi nada para ninguém. Nada, nada. Não prometi nada para ninguém. Eu assumi compromisso de trabalhar com ética, com responsabilidade, de forma transparente, de forma respeitosa. Eu assumi esse compromisso para andar numa linha de equilíbrio, naquilo que eu pudesse fazer, eu iria fazer. Porque hoje, ali no Legislativo, gente, eu chego em casa agoniada. Né? Eu falo, meu Deus, eu não consegui fazer isso. Ai, que não sei o quê. Preparar um chá, calma, Juliana, calma. Que tu não consegue, o vereador não consegue fazer as coisas, não consegue fazer muita coisa. E ainda quando é oposição, gente, você não tem ideia. É complicado. Então eu vejo assim que as pessoas precisam compreender primeiro o que é o trabalho do vereador. Uhum. Porque muita gente não sabe, né? Não Faz nem sabe. ideia do que realmente é da tua responsabilidade ou não é, né? Quando eu fui para a campanha, para vereadora, eu fui pesquisar a fundo o que de fato um vereador poderia fazer, antes de decidir ali. Aliás, eu estava para decidir se eu ia ou não, eu comecei a pesquisar. Falei, meu Deus, não dá para ser vereadora. Se eu ganhar, eu vou sofrer muito, pensava comigo. Porque tu fica limitado. Mas eu falei, mas vamos ver na prática como é que é. E eu queria muito. E foi. E aí, quando eu ganhei, que daí, quando nós ganhamos, que daí a gente foi para campo realmente, para iniciar os trabalhos, eu tentava propor algumas coisas, daí minha assessoria falava, vereadora, isso não dá, isso tem que ser um prefeito para propor. Não, isso não dá, tem que ser o executivo, prefeito, não dá.
Falei, tô no lugar errado. Eu falava, meu Deus do céu, desse jeito não dá. Eu falei, mesmo assim, Esse eu disse, negócio é executar. executar. Eu disse, pois é. E aí, mas tudo é um aprendizado. E aí eu já tô há 2 anos e meio, quase 3 anos Esse é o ali, primeiro mandato? primeiro mandato. Primeira eleição, primeiro mandato. E eu comecei, e eu tô aprendendo muito, todos os dias a gente aprende. E hoje eu vejo como é importante as pessoas terem conhecimento do trabalho que um vereador faz na sua cidade. Como é importante as pessoas acompanharem esse trabalho. Tem muita gente que não sabe que podem acompanhar as sessões da Câmara de Vereadores. Eu sou funcionária do povo, eu já estou Sim. na casa do povo. Então as pessoas têm que entender que elas têm esse direito de acompanhar. E tem gente que não sabe, às vezes. A gente compartilha nas redes sociais da sessão, do que fala, o que não fala, fala, poxa, que legal, poxa, olha que bacana, já ouvi tu falando na sessão, tudo aquilo que eu nunca tinha visto, nem sabia, comecei a acompanhar porque tu começou a postar. Tem gente que nunca tinha visto as sessões, começaram a acompanhar porque nós começamos a postar nas redes sociais. E dizer que é possível que o povo acompanhe. Então. Assim como outros vereadores começaram a postar e seus seguidores começaram a acompanhar também. Eu não digo só eu, digo todos. Uhum. Porque com esse boom das redes sociais, ainda mais nos tempos de hoje, em função da questão política também, o político ele posta tudo que está fazendo, nem tudo, mas assim, posta o que está fazendo, compartilha, e as pessoas começam a acompanhar e elas começam a ter o entendimento de que é bom acompanhar. Tem pessoas que me acompanham nas redes sociais que não votaram em mim e que hoje falam: Meu Deus, se eu tivesse te conhecido, eu teria votado em ti. Aí eu falo, querida, ano que vem tem eleição, para ficar. Calma, calma. Tem tudo, tudo no tempo, tudo no tempo. Ô, Ju, a Amanda tem perguntas para fazer, mas eu também tenho algumas perguntas, assim, bem pontuais. E eu ia fazer uma pergunta agora, mas um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes, deixa eu fazer aqui uma explanação para entrar nas perguntas. Quando eu soube que vocês viriam aqui e a gente foi pesquisar e tal, então, assim, modéstia à parte, e bem franco também, que eu não sou aqui de também ficar de blá blá blá, só boas referências, sobretudo, né, no histórico, na história de Leonel Pavan para Santa Catarina e para Balneário Camboriú. Unânime, uníssono, todas as pessoas que a gente conversa falam Balneário Camboriú é o que é em razão da atuação de Leonel Pavan. E você já até imagina o que eu vou te perguntar, né? Filha de Leonel Pavan, essa referência, primeiro, pai, eu achei muito lindo, eu vi na sua rede social a mensagem que ele fez do Dia dos Pais ali para você, eu achei muito legal aquilo lá. Acho que todos nós, né, que temos os nossos pais aí, isso emociona. Mas vamos deixar o emocional de lado, agora vamos para o racional. Filha de Leonel Pavan, esse propósito seu, esse seu ingresso para a política, existe a motivação, a influência, ou isso é seu? Olha, eu sempre tive vontade de trabalhar com comunicação, sempre tive vontade de trabalhar com as pessoas, sempre tive isso muito ligado a mim, tanto que eu sempre trabalhei de forma comunicativa. Só que a política, ela sempre esteve muito presente na minha vida, desde o momento que eu nasci. Quando eu nasci, meu pai já era vereador, já estava como vereador. E eu sempre acompanhei muito todo o trabalho que ele fez em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina também, e todo o trabalho que a minha mãe fazia na Secretaria do Bem-Estar Social aqui na cidade. Então, eu sempre tive muito presente. Eu ia nas inaugurações, eu ia nas creches, eu ia nas escolas, eu ia nos atos políticos que eles faziam, nos comícios, enfim. E eu, quando 7 anos de idade, quando eu tinha, eu peguei o microfone num comício grande que teve no bairro dos Municípios, e eu peguei o microfone da mãe do meu pai e eu comecei a discursar, defendendo uma situação que falava numa rádio local que eu e meu irmão íamos com um chofé para o Colégio João Goulart. Mentira! Era a Cleusa, que era a nossa moça que trabalhava em casa, que nos levava a pé. E eu peguei o microfone, eu não vou falar aqui o que eu falei, né? Porque eu xinguei. Falei, aquele cocô de elefante. Falei, que era o falecido apresentador. Ele tá é louco. Eu vou dizer para vocês que é o nosso chofer. Cleusa, sobe aqui! E tem o discurso. Isso aqui é o farol, que era o olho dela. Isso aqui é a buzina. Isso aqui é a perna dela, é as rodas do carro. Esse é o nosso chofer. Nada ensaiado. Nada. E meu pai pegando o microfone, o doutor Roberto dava tentando pegar e falava, deixa. E eu com uma blusinha roxa, assim, falando, tem que achar. Eu já pedi para eles procurarem isso, tem foto. Uhum. E eu falava, e eu tô falando para vocês, o que ele tá falando é mentira. E meu pai, Juliana, não fala nada. Que não sei. Então, assim, naquele todo mundo começou a ver que a Juliana queria ir para o enfrentamento para Tava no defender. sangue.
Os caras estavam falando uma mentira. Eu falei, pô, eu tinha 7 anos, mas eu tive a ideia. Eu falei, cara, é hoje que eu vou falar. Tava lá quietinha lá atrás, e eles discursando aquela coisa, comício, bandeirais, aquilo. É E minha eu hora. peguei o microfone do meu pai e fui. Meu pai quase infartou, né? Porque pensou, o que essa mulher vai falar? E eu falei tudo. Então, eu sempre gostei muito disso. Então, eu sempre fui muito motivada, eu sempre fui motivada a estar na vida pública, acompanhando essa trajetória do meu pai de sucesso, de todo o trabalho que ele desenvolveu. E foi muito natural isso entrar na minha vida. Ninguém pediu para eu ser candidata. A vontade foi minha. Só que eu nunca tive essa vontade lá atrás. Nunca. Todo mundo falava, "Juliana, você tem que ir." As pessoas pediam, você tem que ir, mas nunca a minha família. Sempre os outros falando. E a minha família sempre querendo me proteger da situação. Olha, não vai. Porque tu é assim, tu é assado, tu vai sofrer, tu é imediatista, tem que abrir mão disso, não sei o quê, tu vai dar com os pés, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Eu sempre fui ficando assim, eu falei, não quero. E eu nunca quis mesmo, juro pra vocês. Só que na pandemia, no momento onde nós estávamos no sofá de casa assistindo a televisão, que estava passando toda aquela nojeira, mistura de política com problema de saúde pública, sofrimento das pessoas, enfim. Cheguei pro Neto e falei, cara, eu acho que eu vou entrar pra política. Daí o Neto, como? Aí eu falei, sendo candidata dele, bora, vamos, vamos. A primeira coisa que ele falou, vamos, tô contigo. E aí eu falei, pois é, mas como é que eu vou fazer? Aí ele, fala com teu irmão primeiro, porque eu queria saber se o meu irmão queria ser candidato. Uhum. E eu liguei pro Júnior. Falei primeiro com a Maria Júlia, que é a nossa filha, ela de imediato A falou que, propósito, o Júnior entrou ali, mandou um joinha, Júnior Pavan. irmão. E aí fui falar com a Júlia, e a Júlia, não, mamãe, não vai, olha o quanto o vovô já tá sofreu, não vai, acho que não é pra ti, não sei o que e tal, tal. E eu fiquei meio assim, com dor no coração. Aí liguei pro meu irmão, quase de madrugada. O Júnior falou, Ana, tu tem que ir, é o teu jeito, já tá mais do que na hora, fala pro Neto, com a Júlia, tu tem que ir. Eu falei, não, falei com eles. Aí a Júlia já veio falar que eu deveria mesmo ir e tal, já mudou de ideia. Aí fui conversar com meu pai, com a minha mãe. E eles na hora ficaram meio assim, Juliana, não, pra ti, querida, meu Deus, a gente sabe que tu é Só imediatista, falaram as verdades, só né? falar as verdades, que tu é muito pelo justo, tu vai bater de frente, tu vai ver coisa, tu vai brigar, tu vai fazer isso. E eu falei, meu Deus. Aí eles, mais uma visão de fora, tu já deveria ter entrado por causa disso. Então, eu quero ouvir, eu falei, quero ouvir. E aí eu comecei a ver que aquela motivação por ser filha de Leonel Pavan, ela tinha que acontecer. Não por ser filha de Leonel Pavan, mas, pô, ser filha de um cara que tem uma baita de uma história. Deixou um legado. Exato, que Dentro de participou casa, né? de todo o processo de transformação na década de 90 de Balneário Camboriú, que eu participei, eu presenciei. Quantas escolas vocês inauguraram? Então eu vi mais do que real, assim, a necessidade de eu me colocar à disposição, trabalhar e defender a cidade que tanto nos abraçou, que tanto eu amo e respeito e que eu vi crescer. Eu vi Balneário crescer. E não é desmerecer outras pessoas que não acompanharam aquela época, não é isso. Mas é porque eu sinto que eu tenho um propósito de ajudar, de me colocar à disposição e contribuir muito mais com Balneário Camboriú. É uma cidade que eu amo, que eu respeito, que eu falo, eu me emociono, porque de fato Balneário nos inspira o tempo todo. E eu tenho uma paixão muito grande por essa cidade, que eu sinto em mim que eu ainda tenho muito mais para poder fazer por ela. E que o meu caminho ele possa crescer, por quê? Porque eu acompanhei tudo isso ao lado de duas pessoas que lutaram muito por Balneário. Então eu vejo que chegou o meu momento e por isso que eu estou trabalhando desse jeito. E dizer que, ser filha de Leona Pavan te motivou? Meu Deus, gente. Quem não iria se motivar tendo uma Sim. escola do seu lado, um cara que se dedicou e muito, e que vai se dedicar ainda muito mais, porque eu vejo que o pai não para na política, ele gosta, se dedica em tudo. Então, assim, eu burra seria se eu não aproveitasse. Com certeza, é um ponto que eu ia chegar, é o hype, é aproveitar essa história, não um oportunismo, Exato. não, é a sequência do que a Amanda falou, no legado que o seu pai deixou. Eu Eu não o conheço, mas eu quero registrar aqui um abraço. Porque foi um legado realmente, porque se não fosse, passou a tua infância fazendo aquilo, né? sim, Poderia ser o inverso. Eu não quero saber de política na minha vida, eu não quero ver nada disso na minha frente. Mas não, a história foi tão bonita que isso te inspirou a, Atraiu, exato. né?